né? Porque às vezes a gente não usa bem de uma estratégia. Por exemplo, se você quer que saia uma notícia na imprensa, não mande 10. Não mande 10. Mande somente aquela que você quer que saia. Esse é o grande problema. Eu mando, nunca sai nada. É porque você já não seleciona o que você quer que saia. Então você que tem que fazer isso, né? E esse é um dos problemas. Você então tem que pautar aquilo que você julga que é mais importante. O que? E outra coisa, não é apenas do seu interesse. Você tem que olhar também um pouco com a ótica do público. O que é de interesse do público? A partir também do meu próprio interesse. Então, isso é importante. Seguinte, então a assessoria de imprensa, ela quer criar relações com os meios de comunicação. Então observe que aqui é algo mais restrito do que a PASCOM. E aqui já está uma diferença. Concorda? Então a assessoria de imprensa tem uma relação direta com os meios de comunicação. A PASCOM, ela não começa com os meios necessariamente, começa com uma relação pessoal, de comunidade, de articulação. Então por aí você já percebe uma diferença entre uma e outra, né? A assessoria de imprensa, ela então se torna fonte de informação. Por isso, você tendo aquela pessoa que é referencial, ela será sempre procurada. E o assessor de imprensa, ele não fala, digamos assim, a sua posição, mas ele repete sempre a posição do assessorado. Essa é a função dele. Então, de tal maneira que, quando a imprensa tem aquela pessoa como referência, vai ser dele. Ele, então, vai buscar as respostas, vai indicar as fontes, mas ele tem a lição de não deixar a imprensa sem resposta, né? A imprensa sem resposta. Voltou? Você já passou? Eu queria dizer aqui, fazer com que a instituição assessorada seja pauta na imprensa. Esse é o grande desafio. Porque aqui, gente, nós vamos lutar um pouquinho com o conceito de notícia que se tem e que nós aprendemos nas academias. Notícia inusitada é aquele famoso exemplo que se dá, né? Se o cachorro morde uma pessoa, não é notícia, mas se o contrário, aí é notícia. Então a gente tem esse desafio de mostrar que existe outro tipo de notícia também. Então pautar na imprensa, é aí que está o grande desafio. E eu creio que esse desafio nas regiões, ele é menor, porque os espaços que a igreja tem nos meios locais são muito maiores do que na grande mídia. Então é saber aproveitar isso. Capacitar o assessorado e outras fontes de informação para atender e lidar com a imprensa, porque esse é o grande problema. Esse é o assessor de imprensa, eu digo assim, parece que é o recheio do sanduíche. Porque o jornalista, a imprensa liga, pede informação. Ele vai para a fonte, ele não quer falar. E ele é cobrado dos dois lados. Tanto o assessorado quanto a mídia cobram do assessor de imprensa. Que é rapidez. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, essa questão aqui de lutar com o assessorado. A melhor hora de falar, o que falar, quando falar. Eu repito sempre esse exemplo. Quando, logo depois de 97, teve na Assembleia sobre o documento 59, os bispos do Leste 2 convocaram um jornalista da extinta Manchete e falando sobre isso e reclamavam com ele, porque os bispos diziam, mas a gente fala uma coisa, a imprensa coloca outra, não sei o quê, por isso que a gente não quer mais. Aí o jornalista disse assim, olha, os senhores me desculpem, mas o culpado disso são os senhores mesmos. Por quê? Porque quando o jornalista lhe faz uma pergunta e o senhor responde uma imensidão de coisas, o senhor deu a ele a chance de pensar o que ele quer e não o que o senhor queria falar. Então, numa entrevista, fale aquilo que o senhor quer que saia, nada mais do que isso. Então, quando a gente diz aqui discutir isso, é importante que nós precisamos, às vezes, desse nosso todos faz, às vezes descer um pouquinho do pedestal e achar que o outro não pode nos ensinar. Aquele que fez um estudo específico, as estratégias disso aí, né? Não é só ele que saiba, mas a gente poder entender essa estratégia de comunicação na imprensa, no rádio, no vídeo, no jornal, para a gente exatamente não correr esse tipo de